E já estamos de volta, a sua TV FAMESP, TV Unesp, mais uma vez, programa especial para você. Como sempre, né, a gente tem aí ações importantes para levar um diálogo, né, bater um papo gostoso aqui. Eu recebo nos nossos estúdios hoje a Maria Luísa Ramalho Ferreira da Silva. Ela é psicóloga hospitalar e psicóloga clínica aqui no Hospital Estadual de Bauru, né, ações importantes que nós vamos entender no programa de hoje. Maria Luísa, obrigado pela sua presença aqui conosco, dando a oportunidade de a gente conhecer um pouquinho mais da ação do psicólogo dentro de uma ação hospitalar. Eu que agradeço o espaço para poder falar um pouquinho mais sobre essa ação tão importante, né? Para que a gente conheça um pouquinho, né, a sua formação, quem é você, formada, de onde que vem, para a gente conhecer e aí explanar um pouquinho essas ações que você desenvolve aqui no hospital. Bom, eu sou psicóloga, me formei em 2019 na FIB, Faculdades Integradas aqui de Bauru. Eu estou no hospital logo que me formei. Eu entrei na época do Covid, então em 2020 eu fui chamada, né, pela minha supervisora para contribuir com a equipe da linha de frente e desde então eu estou aqui, né? Eu entro, às vezes eu saio e retorno para cá e estou há aproximadamente 2 anos nas atividades aqui do hospital. E por que o hospital e não uma clínica, não uma outra ação? O que te provocou, além desse convite, né, que foi feito a você, o que te provocou a estar aqui? Olha, eu gosto muito da área clínica, né, da psicologia clínica, mas eu acho muito importante e interessante a atuação do psicólogo no que a gente chama de clínica ampliada, né, que é uma clínica que perpassa a população de um modo geral. Sai um pouco do consultório, sai um pouco do trabalho do psicólogo com o indivíduo, né, com aquela única pessoa, sobre os seus únicos processos. E o hospital, ele é muito interessante porque ele nos traz, né, nos coloca enquanto profissionais da área da saúde mental, muitos desafios, né, referentes à saúde mental, ao adoecimento, ao enfrentamento da doença, da internação, que não são aspectos assim tão fáceis, tão simples, né, de lidarem, de conviverem, né, com às vezes doenças crônicas, doenças, né, com a morte, né? Aqui dentro a gente lida muito com isso. Então, me chama muito a atenção esse espaço para trabalhar o coletivo, para trabalhar com essas pessoas inseridas dentro de uma unidade em que, né, traz tanto sofrimento, mas que também é uma área de grandes potenciais, por exemplo, que a gente pode desenvolver muitas coisas. Você saindo da faculdade, né, e já vindo para uma ação concreta, né, como que foi essa passagem, né? De você, quando a gente sai da faculdade, naturalmente, a gente tem as dúvidas, as questões, as perguntas, né? Eu sempre digo que a faculdade ela abre portas, né? E o ensino é com o decorrer do tempo, né? O aprendizado é com o decorrer do tempo. Como que você nos coloca também dessa ação, né? Você saindo da faculdade, já vindo exercer tantas ações importantes, né? E com pessoas que mais necessitam, né? A vulnerabilidade dessas pessoas com relação à sua saúde é muito grande, né? Sim. Olha, na verdade, a minha relação com o hospital veio um pouquinho antes da minha entrada aqui como profissional da saúde. Eu fiz estágios aqui. Então, em 2017 eu estive aqui com um estágio básico que a gente chama, que era um estágio de observação. Em 2018 eu voltei com um projeto de iniciação científica, um projeto de pesquisa. Em 2019 eu estive aqui de novo com estágio de intervenção, então eu conheço a equipe, eu já estava integrada, eu já havia estudado, já havia desenvolvido projetos aqui dentro, aqui do Hospital Estadual. Então, não digo que não tiveram desafios, mas foram desafios que eu já estava familiarizada, digamos assim. Foi menos dolorido entrar num processo, né? Exatamente. Então, porque às vezes quando a gente sai, a gente tem as suas dúvidas, as questões, mas quando a gente tem um acesso mais anterior, é isso. Por isso que eu fiz essa pergunta para você, porque a importância, né, das pessoas estarem experimentando antes de estar entrando na vida profissional ativamente, né? Porque você experimentou, conheceu e auxiliou, pelo que você está nos dizendo, desse processo tão importante, né? Eu achei extremamente necessário, né? Porque as demandas do hospital, elas são muito complexas, né? É um hospital de alta complexidade, as demandas de saúde mental são tanto quanto complexas, né? Então, o processo, né, que é um processo de familiarização,
de conhecimento gradativo, ele foi muito necessário. Você é psicóloga hospitalar e psicóloga clínica, né? Vamos separar. O hospitalar, fala um pouquinho dessa ação hospitalar, né? Olha, o psicólogo hospitalar, ele trabalha especificamente com pacientes, com seus familiares, faz uma articulação com o restante da equipe de saúde, né? Com enfermeiros, com os médicos, com toda a equipe da assistência, né? Fisioterapeuta, nutricionista, as outras áreas da fono, todas as áreas são integradas para a gente poder contribuir e ter um olhar para a saúde mental, mas não só para a saúde mental, para o sofrimento psíquico, né? As demandas que o hospital nos traz, que os pacientes nos trazem, que os familiares nos trazem, é um alto teor emocional, né? É um alto teor emocional envolvido com os adoecimentos, com as doenças. Com as doenças vêm alguns aspectos relacionados a limitações, alterações consideráveis no estilo de vida. Às vezes o período de internação que se passa aqui dentro, né, é um ambiente hospitalar, a rotina é diferente, tudo muda, né? Tem as alterações físicas. Então, a demanda do psicólogo hospitalar, ela é muito relacionada e ela tem como objetivo o enfrentamento do adoecimento, o fortalecimento dessas pessoas, a capacitação emocional, psíquica e social e de interação delas para enfrentar o adoecimento, a internação e todas as suas repercussões na vida, que é de um modo geral na vida de todos eles, né? Tem algum exemplo assim específico que você pode já ter tratado ou ter acompanhado para que a gente entenda, quem está em casa, né? Às vezes fala, mas aí eu estou vendo, né? Mas como que é? Eu vou na clínica de um jeito, eu vou no hospital é um outro tratamento, né? Tem algum exemplo específico? Você fala, olha, já cuidei de um paciente assim e as reações foram essas. Tem alguma coisa que você pode nos colocar mais assim de objetivo para entender? Olha, eu passei por muitas áreas aqui do hospital, né? Atualmente eu estou na clínica cirúrgica, né? As demandas da clínica cirúrgica são muito relacionadas aos processos, aos procedimentos cirúrgicos, aos adoecimentos que envolvem, né, a cirurgia, a necessidade de uma cirurgia. Então, por exemplo, quando eu acompanho um paciente na clínica cirúrgica, qual que é a demanda mais ou menos ou a temática que a gente observa? A ansiedade, a angústia frente a uma necessidade de cirurgia. Uma cirurgia, ela tem muitos riscos, né? Dentre eles a morte. Então, morrer é um aspecto que a gente trabalha muito. Então, aqui dentro do hospital, para diferenciar com o processo clínico, né, com a psicoterapia fora do hospital, em outros ambientes, aqui dentro a morte é uma temática, é uma experiência, uma vivência que ela está sempre à luz. Até porque quando você entra no hospital, né, você já vem com essa carga toda, né? Você fala, será que eu vou voltar para casa? Será que eu não vou voltar? Né? Dependendo da situação que você está. Porque se você está numa unidade de saúde, é um tipo de tratamento. Você fala, eu vou lá e vou para casa, né, naturalmente. Sim. A hora que eu entro numa internação hospitalar, é um outro processo. Eu não sei se eu vou sair, né? Eu não sei se eu vou sair. Você me falando, me vem à mente, assim, eu fico pensando, né? Você dialoga com esse paciente, você conversa com ele, né, o tempo todo, passa essas ações para ele e deixa ele um pouco mais tranquilo também, né? Para que possa passar por uma cirurgia, né? Sim, eu acho importante, né, que nós como psicólogos nessa área proporcione um espaço de escuta, né? Porque a nossa escuta, a escuta do profissional psicólogo, ela é qualificada. Então, quando a gente vai lá e proporciona para o paciente uma escuta, um ouvido com que ele possa falar o que vier à mente, o que ele estiver sentindo, um espaço sem julgamentos, um espaço sem limitações para que ele expresse tudo o que vier. Geralmente eles expressam muita angústia, muito medo. Medo é algo que é muito recorrente. Eles expressam muitas situações, muitas emoções exacerbadas de tristeza, de raiva. E tudo isso é importante a gente dar uma escuta para poder auxiliá-los a compreender o que eles estão sentindo e
as formas com que eles podem enfrentar isso, né? Cada pessoa tem o seu arsenal, eu falo, o seu arsenal, os seus recursos para enfrentar as demandas. E com essa ajuda, né, de ouvi-lo, de deixar a oportunidade dele expressar aquilo que ele tem, com certeza ele vai encontrar essas ferramentas, né? Ele encontra, ele aciona, e ele encontra também um espaço para ele perceber que está tudo bem ele sentir medo, que está tudo bem ele chorar, né? São emoções e reações que elas merecem ter um espaço. E aí o psicólogo, ele auxilia ele a compreender, as pessoas, né, o paciente, a compreender essa necessidade de reconhecer as próprias emoções e reconhecer como ele pode lidar com elas. Você está acompanhando com a gente, eu converso com a Maria Luísa aqui, essa questão importante, né? Nós estamos falando de psicologia, de ações dentro de um centro cirúrgico, por exemplo, né? Antes do centro cirúrgico, né? E quando a gente fala de cirurgia, a gente pensa no médico, no enfermeiro, mas esquece desse papel importante que é do profissional que está ali antes, né, para que ele possa chegar numa boa cirurgia. Porque se eu tiver um psicológico bem trabalhado, né, vai me ajudar num processo cirúrgico, até de recuperação também, né? Porque... Fisicamente, inclusive, né, existem estudos hoje que comprovam que um trabalho, né, pré-operatório com o psicólogo, acompanhando o paciente, os familiares, ele é muito importante e necessário até para a recuperação física, clínica do paciente, né? Para as não alterações ou para regulação de pressão arterial, de todos esses aspectos que envolvem, né, o estado clínico dele, a recuperação física. Que ótimo, né? Olha que entendimento que a gente vai tendo, né? E a gente, em casa, às vezes nós não temos a noção do que está acontecendo dentro de um hospital, né? De um tratamento, todo ele completo, porque não é só a cirurgia, não é só o processo terapêutico que está acontecendo ali, tem a terapia também psicológica nesse processo todo de se entender como pessoa, como ser humano e como aquele que, claro, vai se ajudar também. Nós não chamamos a Maria Luísa só para isso, né? Para entender um processo aí. A gente vive hoje no mundo ações, né, tão complexas e de informação, às vezes podemos chamar até de desinformação, com tanta informação que tem aí, a gente não entende, às vezes não consegue entender. E uma questão, né, que a gente tem avaliado pelo mundo, né, qual acesso à internet você tem, de que forma você tem esse acesso à internet, de que forma você permite que seu filho também tenha acesso a esses meios, né? E a Maria Luísa também tem ações nessa área, né, que vai nos ajudar. Como que você se despertou também, né? Nós falamos aqui dessa psicologia hospitalar tão importante que você vem desenvolvendo aqui no Hospital Estadual de Bauru e também esse despertamento para com as tecnologias, as crianças na utilização. O que te fez, o que te levou a esse despertamento, Maria Luísa? Olha, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de crianças. Então, naturalmente, ao longo da faculdade, ao longo da minha formação e de todo o restante da minha experiência como psicóloga hospitalar, eu entrei em contato muito aprofundado com crianças, com o estudo, né, do desenvolvimento infantil, e eu acho que o meu contato com as questões da tecnologia, né, o meu envolvimento com esses assuntos pertinentes e recorrentes, né, no mundo de hoje, eles são muito de uma ação até humanitária, né, até solidária e enquanto cidadã, né, de reconhecer que esse assunto e essa temática ela é muito importante nos tempos de hoje. Então, foi nesse sentido que eu gosto e sempre estou em interação, em estudos nessa área referente à tecnologia, ao desenvolvimento infantil e a forma como a nossa era, o nosso mundo atual vem se conectando de formas nocivas e de formas saudáveis também, enquanto potencialidades, né? Que a tecnologia tem muitas potencialidades, mas também enquanto alguns riscos, né? Alguns perigos que são pertinentes. E às vezes a gente não atenta para esses perigos, para esses riscos, né, que são aí colocados diariamente, né? Quando a gente fala de uma criança, por exemplo, qual que é o principal risco que nós temos? Quando a gente permite que essa criança utilize desse mecanismo, né, um tempo exacerbado, né, um tempo maior, o que acarreta mais? Olha, se nós formos pensar no desenvolvimento infantil, do 0 aos 5 anos, a criança ela é um ser
que ela experiencia o mundo e ela aprende brincando. As brincadeiras, eu costumo dizer que são brincadeiras ativas. Elas são brincadeiras que envolvem interação, que envolvem exploração, para o desenvolvimento cognitivo, motor, emocional, social. Quando a gente coloca uma criança em frente às telas por um longo período de tempo, né, ao longo do dia, fica muito tempo, muitas horas do dia, conectada com as telas, sempre, né, sem tela, televisão, jogos, celular, ela se torna passiva diante dos estímulos que ela recebe, né? A gente costuma dizer, dentro da psicologia do desenvolvimento, que a criança ela precisa explorar, ela precisa experimentar com o corpo, né? As coisas, o mundo. Então, o nocivo das telas é esse excesso de estímulos, porque são muitos estímulos por segundo, para o psiquismo de uma criança, para o cognitivo de uma criança assimilar, e ainda coloca ela frente a uma postura muito passiva, né? Ela não tem uma interação com a tela. A tela entrega para ela um conteúdo e ela recebe de forma mais mental e menos corporal. Menos corporal. A criança, do 0 aos 2 anos, ela passa por uma fase que a gente chama de sensório-motor. O aprendizado dela é através do corpo. Dos 2, 3 aninhos em diante, sobretudo até os 5 anos, que é a fase crucial, ela começa a explorar a imaginação, a criação. Então a criança ela precisa de ócio, ela precisa de tédio, digamos assim, ela precisa de um espaço livre para ela explorar os ambientes, para ela explorar os brinquedos, as brincadeiras, para ela se colocar e desenvolver esse potencial criativo que ela já tem, né? Então, se a gente for pensar do 0 aos 2 anos, a criança ela precisa de uma experiência corpórea. Quando ela está com a tela é uma configuração, uma fixa, né? Absolutamente fantasiosa, né? Ela é absolutamente ilusória, ela não é tátil, né? Ela não é concreta. A criança do 0 aos 2 anos, ela é concreta, ela se desenvolve pelo concreto. Então você observa que um bebê leva tudo à boca, né? Tudo que vai mexer, leva na boquinha, tudo quer pôr o dedinho, tudo quer subir, escalar, e tudo quer. Então o toque, a exploração do corpinho da criança é necessário diante, né, das atividades, e a tela ela é muito restrita nesse sentido. Então, para a gente entender, então tem um processo, né, como você colocou aqui, até os 2 anos, um processo de desenvolvimento dessa criança e depois outros processos, né? Quando é mais perigoso? Nesse processo inicial ou todo momento eu tenho que ter todo o cuidado e ali observar o que eu posso fazer? Olha, eu acho que a criança, ela necessariamente precisa de uma supervisão diante dos conteúdos os quais ela está adquirindo, diante do tempo que ela fica em frente às telas. E do 0 aos 2 anos não é recomendado o uso de telas. A gente costuma dizer que do 0 aos 2 anos a criança não precisa, né, desse tipo de estímulo, ela não precisa estar em contato, porque talvez não tenha muito o que acrescentar no desenvolvimento infantil. Dos 2 anos em diante é liberado, né? É algo que é possível de ser administrado, só que porém com limites, com algumas rotinas, com uma noção e uma administração dos conteúdos que a criança também está recebendo e do tempo que ela está exposta a esses conteúdos. Mas a gente percebe que, infelizmente, às vezes os pais, logo no início, né, desse processo humano, 2 anos, já deixavam um celular para uma criança, para ela ficar quietinha, para ela ficar entretida ali, né, entretida naquele processo todo, e esquece desse processo que nós estamos discutindo aqui agora, né? E para nós educarmos os pais, né? Nós estamos educando, nós estamos entendendo um processo, né? O pai, às vezes eu não tenho tempo, eu tenho exemplos, né, de crianças, né, por exemplo, que a mãe chega a falar, eu vou lá deitar com a minha mãe que ela vai dormir, eu vou pegar o celular dela e vou ficar, criança de 4 anos, né? E ela vai ficar dormindo e eu vou ficar com o celular até tarde da noite. Às vezes nem percebe, a mãe nem percebe que ele fica, né, nesse processo. Como educar um pai e uma mãe nesse sentido, de que ele observe mais essa saúde, esse cuidado com a saúde do filho dela, né? Olha, os pais, as mães ou os cuidadores, as pessoas que conhecem, estão envolvidas com o cuidado, né, de uma criança, ela pode
entender que uma criança, ela não precisa de uma tela de celular para se entreter, né? A criança, se você coloca limites frente ao uso do celular, frente ao uso da televisão, olha, a gente tem uma rotina, você vai usar a televisão, o celular nesse horário, fora desse horário não tem. A criança, ela tem uma grande capacidade de explorar o mundo, de criar, de brincar, né? De fantasiar. Ela tem um processo imaginativo muito importante para o desenvolvimento dela. Então, pais, mães e cuidadores, o importante nesse momento é vocês compreenderem que a criança, ela não escolhe o tempo que ela usa o celular, ela não escolhe se ela usa o celular ou não, ela não escolhe se ela toma banho, ela não escolhe se ela vai à escola. Quem escolhe isso são os pais. Quem coloca esses limites são os pais. Então, não é que não precisa deixar a criança sem, não é deixar ela totalmente sem uso, restrita, não. Sem essa etapa, ela tem consideráveis prejuízos no desenvolvimento psíquico dela. A gente pode considerar fazer uma avaliação, uma análise de que crianças que se exponham muito tempo ao uso de telas de celular, que explorem pouco os ambientes, que se envolvam menos fisicamente, né, que brinque, que pule, que vá jogar bola, que vá, né, se envolver fisicamente com as atividades, elas têm dificuldade de desenvolver estratégias até emocionais. Eu ia te fazer essa colocação mesmo, né, dessa estratégia, porque assim, na nossa geração, minha geração, por exemplo, eu brincava de bola, eu tinha brincadeiras físicas que eu corria o dia todo e me sentia muito bem, entendeu? Não tinha o celular ainda para que eu pudesse estar ali, mas o meu desenvolvimento foi diferente. Eu acredito que será diferente dessa criança, dessa nova geração, né? Que ela vai estar ali muito mais concreta numa coisa e menos eficiente em outras, né? Então, essa eficiência e esse movimento que nós tínhamos, eles não estão tendo. E aí uma outra questão que me veio à mente também, Malu, se você puder nos colocar, se você tiver alguma informação disso, nos ajudaria também, é que eu acredito que assim, a classe social também tem um peso muito grande no desenvolvimento disso, né? Porque uma criança que tem condições de ir para uma escola particular, que tem o dia todo lá, todas as atividades, ela vai desencadear outras ações. E quem não tem, está o dia inteiro em casa, não foi para uma escolinha ainda, e que na maioria das vezes até os 4, 5 anos não foi para a escola, não entrou, os pais não tiveram condições de colocar. Isso também prejudica essa ação, né? Prejudica. Porque ela vai ter esse celular. Não adianta hoje, independente da classe social, ela vai estar exposta a esse celular. Sim. O pai vai dar o próprio celular, se não tiver o dele, o próprio celular para ele ficar quietinho ali no canto, né? Considerando, né, essas questões econômicas de classes socioeconômicas, de famílias, né, com uma condição financeira um pouco menor, a gente pode observar que crianças que estão num colégio particular, ela vai ter profissionais envolvidos na educação dela. Então, em algum momento ela vai ser exposta a atividades que vão desenvolver, que ela vai conseguir ter esse desenvolvimento saudável, né? Esse desenvolvimento cognitivo, emocional, que vai ser saudável, benéfico para ela e lá na frente muito, muito necessário para a pessoa que ela vai se tornar. Quando a gente fala de classes mais vulneráveis, esse é um dos problemas, né, considerando todo o restante de um contexto, né, em que essas crianças podem estar expostas e que ela não vai ter esse contato com esses profissionais que vão auxiliar, ou se tiver um contato, né, vai ser tardio, né, do 0 ali aos 4 anos, e aí ela perde a perda é muito grande, a perda é muito grande, né? A perda é muito grande. A perda é muito grande. A exposição de uma criança única ou exclusivamente às telas do celular, ou, né, que ela não tenha esse olhar do adulto, né, que tenha conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, é muito grande. Olha isso, né? Olha, a gente, eu não podia deixar de colocar isso, né, nessa questão importante de nós estarmos olhando aquele que tem mais acesso, será diferenciado por esse motivo também, né, e aquele que tem menos acesso, os pais teriam que estar atentos a isso, né, dar acesso a ele de uma outra forma, dar uma atividade de uma outra forma.
Eu até, eu não sei, vou até pedir algumas dicas para você aqui, né? Mas eu acho que assim, o pai não tem condições, mas dá um livro, dá um caderno, um desenho para desenhar, um papel, né? Uma folha para ele poder criar, né? Tem muitas possibilidades. Eu costumo dizer que a criança, ela precisa de coisas muito simples. Ela não precisa de brinquedos. Porque ela cria, você mesmo colocou no início aqui, né? Ela tem a criatividade dela, é muito ampla. Esses são os melhores brinquedos, os brinquedos que ela pode explorar. Então, quando eu costumo orientar pais, né, eu sempre falo, olha, do 0 aos 2 anos, do 0 aos 5 anos, a criança, ela precisa ser exposta a coisas muito simples. Não precisa de brinquedos extremamente elaborados e caros. Se você der uma massinha para a criança, se você der uma colher de pau, utensílios de cozinha, quer ver a alegria de uma criança, você entregar para ela e inserir ela nas atividades, por exemplo, do dia a dia, né? Então, brinquedos muito simples, papéis, canetinha, tinta. A criança, quando se entra em contato com a tinta, com a massinha, tudo que ela põe a mãozinha, tudo que ela movimenta, que ela cria, isso é muito importante para ela. E falando, né, desse aspecto de utensílios de cozinha, que é um dos brinquedos que eu recomendo às vezes, os pais ficam, mas como assim, utensílios de cozinha e tudo mais? Como eu falei, a criança, ela se desenvolve psicologicamente, emocionalmente, motoramente, cognitivamente, por meio do aprendizado e da imitação. Então, quando ela observa, a criança é muito observadora. Sim. Quando ela observa os pais, quando ela observa alguém cozinhando, quando ela observa as pessoas fazendo as atividades do dia a dia, ela quer estar inserida nesse movimento. O que acontece às vezes é que os pais, né, os cuidadores, eles acabam separando. Você brinca ali que eu faço as minhas coisas, minhas atividades aqui. Exatamente. E às vezes envolver as crianças nos momentos que forem propícios, que forem oportunos, traz um benefício gigantesco para essas crianças. Então, colocar elas para... Vamos cozinhar juntos. Olha, vamos lavar a louça. Claro que às vezes a criança tem o tempo dela. Sim, e às vezes a gente sente... E a forma dela, né? A forma, o jeito. Às vezes a gente sente que a criança mais atrapalha do que ajuda. Mas a criança não precisa ajudar nesse momento. Ela precisa estar inserida. E aí, você acompanhou as dicas importantes da Maria Luísa, que é psicóloga, no nosso programa de hoje. E como eu já disse, né, nós vamos convidá-la novamente para que volte aqui conosco, para que nos dê mais dicas, para que nos dê mais informações. Mas eu tenho uma pergunta final para te colocar aqui, que é importante nós estarmos observando também, Maria Luísa, que as crianças, os pais têm que também tomar cuidado, né? Você pode nos falar, com o conteúdo também, né? Que ele está, não é só o brinquedo, não é só o tempo que ele está exposto ali a esse aparelho, mas também é o conteúdo que está sendo exposto para ele, né? Porque nós temos, dependendo da idade, né, um entendimento de certos influencers, né, que vão trazendo, influenciadores que vão trazendo ali colocação para eles, que eles vão seguindo também, né? A gente tem que tomar esse cuidado também, porque a criança, ela já acessa muita coisa pelo celular, né? Ela tem uma facilidade muito grande, né? Sim, é necessário, né, que os pais supervisionem, pelo menos ali nos primeiros anos de vida, o conteúdo que a criança está recebendo e assimilando. A gente pode considerar que da juventude em diante, da adolescência em diante, esse controle não é mais tão possível assim, né? E aí a gente tem muitos olhares, muitas críticas, muitos pensamentos e opiniões a respeito do tipo de conteúdo que a internet proporciona, né? Isso é, claro, um outro assunto, mas nem sempre os pais vão ter total controle, dependendo da idade da criança, do que a criança está absorvendo, acessando dentro da internet. A questão é sempre pontuar e auxiliar essa criança a saber interpretar, a saber o que receber desses conteúdos e a trabalhar a motivação dela, né, para fazer igual ou não, né? Se eu repito o que esses influenciadores me trazem ou não, né? E sempre ponderar com as crianças
e trazer também os seus próprios valores, né? A família ponderar os próprios valores. Eu deles. falo até isso para crianças, dependendo de todas as idades, porque uma música já vai influenciar numa letra, entendeu? E a criança tem uma facilidade muito grande de absorção daquele processo todo, né? E de brincadeiras, de ações. Talvez ela não entenda que brincadeira que ela esteja fazendo, mas ela vai aplicar o que ela está assistindo, o que ela está acompanhando, né? Ela vai reproduzir, né? Então isso também é um fator importante de que os pais atentem a isso também, né? É um fator importante para os pais se atentarem, porém não ficarem se sentindo tão culpados, né? Ou tão super protetores a ponto de achar que vai controlar todo o conteúdo que esses jovens, né? Isso eu digo dos mais adolescentes. Do que eles vão conseguir barrar ali de informação, porque a gente está exposto a esse mundo. É um equilíbrio, né? É um equilíbrio. Obrigado, Maria Luísa, conosco aqui mais uma vez, nos dando a oportunidade desse entendimento tão importante nos dias de hoje. Eu que agradeço, um prazer enorme poder falar um pouquinho mais sobre e estou à disposição, sempre que necessário. E claro, obrigado a você que nos acompanha aqui pela TV FAMESP, TV Unesp, mais um programa especial para você, falando daqui diretamente do Hospital Estadual de Bauru hoje, falando dessa ação com a Maria Luísa, ela é psicóloga aqui no hospital e nos auxilia de forma tão importante também aqui na televisão. Um grande abraço, até o próximo programa.